Bom, eu quero apresentar para você o empresário Jadson. Seja bem-vindo, Jadson. Obrigado. Você é cearense? Pois é, né? Lá das terras nordestinas? Com certeza. Que coisa boa, Jadson. Quero te agradecer por você ter essa disponibilidade, né? E estar aqui conosco para compartilhar um pouco daquilo que é a sua história no mundo dos negócios, na vida familiar, como homem, mas principalmente aquilo que você tem experimentado na sua vida espiritual. Reconhecido que em tudo nós podemos ter a presença de Deus e ela muda tudo na nossa vida. Não é verdade? Com certeza. O que eu quero dizer, Charles, é que toda honra, toda glória não é do homem nem para o homem, mas é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nada se faz sem que dele não haja uma permissão. Então, tudo que eu passei é para mostrar que o nosso Deus, ele é real, ele é poderoso e ele é capaz de fazer não apenas só isso, mas muito mais. Então, a honra seja para ele. Eu lendo um pouco a sua história, eu vi que você enfrentou diversas situações. Você é um empresário e experimentou também o fracasso vendo algumas empresas indo à falência. Mas você restaurou isso em pouco tempo. Você passou daquilo, talvez, da perda para recuperar aquilo, ter de volta, e isso tudo parece que foi assim. Hoje, você olhando para trás, o tempo foi muito curto. Sim, acontece o seguinte, que eu estava no fundo do poço, eu estava numa situação que, aos olhos humanos, a visão humana, não teria recuperação nenhuma, não teria uma forma de ser restaurada. E de uma vez por toda que a gente levava muito em questão da ignorância, né? Daquele eu posso, eu faço, né? Buscar nos nossos meios, nos nossos braços, na minha própria força. E foi mostrado para mim mesmo na ignorância que não é por aí. Existe um caminho e esse caminho é Jesus. Sem ele nós estamos lascados. É verdade. E eu estava lascado. É verdade. Aí foi com um certo dia, eu já passando por situações terríveis, eu não depreciando nenhuma religiosidade, mas eu me envolvi na macumbaria, feitiçaria, umbanda, esquimbanda, candomblé, pulei muro de cemitérios e fiz coisas indevidas e que são fora da lógica humana. Mas mesmo assim, em busca daquele sonho, ou seja, de restaurar tudo aquilo que eu havia perdido, a gente faz qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa, porque a própria Nessa época Bíblia... você morava aqui? Morava em BH? aqui, sim. Estudo em Belo Horizonte? Eu moro aqui em Contagem. Contagem. Morava em Contagem já. Mas eu era um cara sempre silencioso. E eu vim de uma família muito tradicional, muito violenta, muito brava com meus pais. Meu pai tinha uma empresa que era de pistoleiro, né, vamos dizer assim. É mesmo? E foi criado aquele regime muito duro, então a gente tinha aquele negócio, era olho por olho, dente por dente, então... Um coronelismo, né? Coronelismo, assim. Justamente, essa era a expressão. Resolve na ponta da peixeira. Eu do 38, do Bacamarte e outras coisas mais, né? E nessa situação, eu me encontrei em situação difícil a tal ponto que eu me sujeitei a tudo e a todos em busca de um caminho que me trouxesse um resultado positivo. E não foi por aí. Então, no fundo do poço, quando eu estava já decidido a matar minha esposa, matar meus filhos, dar cabo de minha vida, eu fui surpreendido. Isso há quantos anos, Jade? Isso está com 20 anos. 20 anos? 20 anos, parece que foi ontem. Mas está com 20 anos. Eu havia programado naquele dia de matar minha esposa e meus filhos, eu estava com 38, muito novinho, 48 balas no bolso. 48 balas. E eu ia subir para matar minha esposa, porque nós havíamos separado, né? Ela disse uma certa vez, ela disse para mim que ia me largar porque eu era muito grosso com meus filhos, péssimo esposo, mentiroso, falso, traidor, e eu era tudo isso. Eu acho que se essas pessoas merecessem um troféu, eu seria realmente essa pessoa. Uau! E foi até então, quando eu planejei matar minha esposa, que eu vou subindo para poder realizar, eu ia matar minha esposa e meus 2 filhos. Até então só tinha 2 filhos, hoje eu tenho 3. E quando eu vou subir ela morava no fundo da loja, quando eu vou subir para poder realmente executar o plano, atravessou ali no Zé Faria da Rocha, um cidadão, e gritou meu nome. E eu disse, eu trago um presente para você, seu Jato. Esse presente esse que era vara duplicata do cartório. Então aquilo, de repente, me
me chamou atenção, alguma coisa mexeu comigo quando ele disse assim, Jesus te ama. Mas eu não gostava de Jesus, não gostava dessa expressão. Engraçado que você, caminhando em Contagem, para fazer algo que você tinha premeditado, Isso. um rapaz te entrega cobrança e Na diz porta da uma minha frase, Jesus te ama. E eu dei vontade de eu agredi-lo, mas ele saiu muito rápido, não deu tempo. Aí me veio na minha mente que eu tinha muita cera Grand Pix lá no meu depósito e que eu poderia vender essa cera Grand Pix. Aí, enquanto veio esse pensamento, eu esqueci de matar minha esposa, meus filhos, e fiquei com o revólver e as balas no bolso. Aí foi quando na minha mente veio pedindo para ligar para algumas pessoas para poder vender a cera Grand Pix. E eu liguei, um cidadão disse assim, já vai à Associação de Homens de Negócio, lá você vai fazer um excelente negócio. Eu digo, se eu for lá eu vou vender minha cera? Ele disse, vai lá que você vai fazer excelente negócio. Isso era numa FUMA, foi uma casa de show que tinha em Contagem. Sim. Eu enchi meu carro de cera Grand Pix, lotei o carro de cera e fui para lá. Que você era revendedor. Não, eu tinha minha loja, onde estava sendo ali um ponto de encontro de oficial de justiça e cobrador. Mas eu ainda tinha muita mercadoria na minha loja. E entre essa é a época que você havia falido. Sim, porque eu tinha 3 lojas, mas me restava uma. 2 eu perdi para os agiotas, os agiotas levaram. E essa era uma das que havia sobrado. E era o ponto de encontro de oficial de justiça e cobrador. De tanto que eles iam lá à sua procura. Com certeza, lá era ponto de encontro dele, lá praticamente. Aí, quando eu liguei para as pessoas para oferecer cera, um cidadão disse para mim, a Donep, Associação de Homens de Negócios, e eu digo, se eu for lá, eu vendo minha cera, eles vai lá que você vai fazer um excelente negócio. Eu lotei o carro de cera, nos bancos de trás, porta-mala, tudo. E fui para lá para poder vender cera. Quando cheguei lá, olhei, só subia homem bem vestido, e ouvi como meu pai falava antes, onde só tem um, não tem nada que preste. E eu digo, mas eu tenho que ir lá. A cultura do pai, né? É, a cultura do pai. E eu subi a escada, quando cheguei lá, só tinha homem, tinha uns 80 homens, naquele dia a reunião era só para homem. E um moço me deu vontade de voltar. Mas eu tinha que vender minha cera, eu segurei a onda. Aí quando um moço lá dos fundos me olhou e disse, você é o Jadson? Eu digo, sim. Aí ele veio e me atracou, me apertou com força, me abraçou com força. E me veio na mente que aqueles homens eram homens de mão frouxa, aquele pessoal que joga a mão assim por trás da orelha. Eu não levo jeito para isso, não, mas era aqueles homens, sabe? E eu digo, esse cara deve ser algum baitola. Aí meti a mão nele. Você meteu a mão, peraí, aí o rapaz veio para você, cumprimentou assim, sim. E você lascou um tapa nele? Não, ele me agarrou, me apertou. Eu não meti o tapa, meti a cotovelada, porque eu tinha 18 anos de artes marciais. Eu estava bem no auge das artes marciais. Eu meti a cotovelada, normalmente quando eu dava uma cotovelada na pessoa, a pessoa gemia. E esse não gemeu. Eu fiquei estranho. Mas aí eu dei a cotovelada nele e fiquei esperei a reação. Mas enquanto isso, veio um outro de lá correndo, chamado Franco Sinatra, que é o dono daquela rede, Franco Calçado. Sim. Rapaz, quando ele me viu, disse, esse é que é o Torro. Aí foi que ele me abraçou e me apertou e me levantou e esfregou a barba em meu rosto. Não é que eu gostei? Eu fui surpreendido, porque eu pensei que eu ia dar uma cotovelada para valer, né? Mas quando ele me passou aquela barba em meu rosto assim, parece que foi como um bálsamo. Eu gostei muito dele ter feito aquilo. E a partir dali eu fui convidado a me sentar. E ali, rapaz, eu comecei a ouvir coisas sobre Jesus. As barreiras. Ouvi coisas sobre Jesus, algo tremendo que Jesus fazia. E por incrível que pareça, Deus é estrategista. Mandaram um sujeito lá da minha terra para contar a história dele, que era semelhante à minha, e tudo era igual. Ele era péssimo pai, ele era péssimo marido, ele projetou em matar a esposa. Eu digo, será que isso é mal dos nordestinos, né? E acontece que aquele homem contou que no dia que planejou matar a esposa dele, a família dele, acabar com a família dele, convidaram ele para um jantar da Adonep, e ele foi, ele contando sua história. E naquele dia ele entendeu, compreendeu que Jesus Cristo, ele é o dono da vida e que ele tem poder de fazer, desfazer, transformar. Mesma história sua. É a mesma coisa. E eu digo, será que, o que está acontecendo comigo, né? Aí ele parou de uma parada assim e disse assim, nessa noite tem pessoas aqui que Jesus trouxe aqui, e hoje tentou suicídio, ia tentar suicídio, planejou matar sua família, e dava uma parada e disse, e tudo isso aconteceu hoje, foi ou não foi? E eu, inesperadamente, eu dei um pulo,
Foi. E todo mundo ficou olhando para mim, mas quando eu olhei para as pessoas, estava todo mundo chorando, e eu também chorando. E eu pude ver que pela primeira vez, eu senti a presença de Deus e vi que Deus era real e que eu estava diante de um grande milagre. E naquele dia, o milagre foi esse, que Ele fez um convite, se eu queria aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. E naquele dia eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Interessante dizer que Jesus perdoou todas as minhas falhas. Ele me aceitou. Eu era um homem que a maçonaria não me aceitava, a sociedade não me aceitava, não podia fazer nada sobre questão de crédito, meu nome não passava em nada. E eu ainda disse para o moço, se você for fazer um cadastro do meu nome, Jesus não vai querer me aceitar, não. E ele disse, não, Jesus, ele aceita você como você é. E naquele dia, o Charles, eu aceitei Jesus Cristo, confessei como meu Senhor e Salvador. Eu senti algo assim impressionante. A minha esposa, que há poucas horas eu ia matar, eu senti um desejo muito grande de tê-la comigo. E nisso eu saí, eu desci rápido, montei no meu carro, eu estava com revólver, com as balas, a mesma coisa. E entrei no carro, não sei se mexeram, o que aconteceu, caiu até cera em cima do meu carro, eu senti em cima da lata de cera, saí todo lambuzado de cera e fui embora. Cheguei em casa, encostei o carro e fui direto para minha casa, já clamando a Deus, falando com Deus. Cheguei lá, a porta se abriu do barracão e foi ela. Ela pulou em cima de mim e nós se atracamos um no outro e foi muito bom, rapaz, foi muito agradável. Que mudança de vida, que mudança. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido, né? E ela começou a chorar e gritar que Jesus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E me puxou para dentro do barracão, né? Aí nós fomos. Nisso, quando eu estava falando isso, chegou meus dois filhos. Meus dois filhos, que quando eu chegava na porta da sala, eles saíam pela da cozinha, que eu era muito ignorante, muito estúpido com meus filhos. Eu tratava meus filhos, era com grito, com pontapé, maltratava muito meus filhos. E naquele dia ele disse assim, pai, eles chegaram e disseram assim, pai, eu te amo. E quando ele falava assim, pai, eu te amo, eu nunca tinha visto isso, e eles me beijaram aquele dia. E ali eu estava junto com minha esposa e meus filhos. Depois de tudo ocorrido, eu dei uma de um achão. E eu digo, agora eu vou embora, eu vou lá para o meu carro. A minha esposa disse, não vai não, tem uma cama que está cheirosinha. Eu digo, não, eu vou. Porque nessa época você não morava mais com ela? Eu estava separado, estava separado. Aí foi que ela disse assim, se você vai para o carro, eu vou também. Eu digo, tu vai? Que mulher. Ela disse, vou. Minha esposa era uma pessoa extraordinária. E ela já tinha tido essa experiência com Jesus? Porque ela fala, Jesus ela conhecia é fiel. um pouco, ela conhecia de Jesus. Ela conhecia um pouco de Jesus, com certeza. Aí foi aí que eu digo, então, já que você vai comigo, então vamos para a cama. E fomos para a cama, Charles. Somebody love naquela noite. Rapaz. Campeão que a gente fala. Deixou, rapaz. Naquela noite ela engravidou do Charlinho. É mesmo, meu xará. É. Charlinho vai fazer 19 anos agora. Filho da promessa. Está formando agora em eletrônica. Minha esposa fez direito, era formada em direito. Eu concluí minha faculdade agora também no mês de maio, também concluí bacharel em teologia pela Faculdade Batista do Estado de Minas Gerais. E Deus tem feito um rebuliço na minha vida. Agora, algo interessante é que, do que você falou sobre a questão dos infartos, mesmo eu como cristão, eu fui um pai muito grosseiro com meu filho mais velho. E ao ponto dele falar um dia que não queria saber de cristão, não queria saber de Bíblia, não queria saber de nada, devido às minhas atitudes ainda como cristão. E eu cheguei a um ponto que eu vi que eu estava totalmente errado e eu pedi a ele perdão por várias vezes, ele não me perdoou. Quando eu estava nesse período que eu passei pelos 4 infartos, mais ou menos 15 anos, quando eu passei por esse período, ele não foi lá me ver nenhuma vez. Ele não me convidou para o casamento dele, para você ter uma noção. Aí quando foi, eu tinha uma... Quanto tempo depois dessa experiência com Jesus você teve o infarto? O infarto foi várias vezes, foi no período dos 15 anos, eu tive os 4 infartos no período dos 15 anos. Aí agora, por exemplo, eu estou com uns 4 ou 5 anos que eu fui curado lá em Vila Velha, através daquele cantor muito usado por Deus, Nana Azevedo. Sei. Aí meu filho não foi nenhuma vez lá me visitar. Dos 4 infartos? Dos 4 infartos. Quando foi agora, em dezembro, agora próximo de 2013 para 2014, como você nos falou aí,
eu tive uma situação que eu fiquei 8 dias no CTI. E nesses 8 dias que eu estava no CTI, os médicos me desenganaram. Eu tive que passar por um período assim, eu fiquei para o baço, fígado e rins, e subiu tudo para a cabeça. Então, eu teria um período de minutos para poder me transplantar. E aquilo não era possível, então os médicos falaram, ficaram tudo doidos. Transplante múltiplo de órgãos. De órgãos. E não tinha como fazer, em 5 minutos não tinha como. Aí foi que minha esposa também dura em cima. Minha esposa, ela é uma guerreira. Ela em cima e queria porque ele me concedesse realmente a vida. Tem hora que eu gaguejo um pouco, porque ainda é efeito da situação que ficou no cérebro. Aí, nisso, com tudo isso aconteceu, eu estava delirando, como que fala? Em convulsão. Delirando mesmo. E quando eu estava no CTI que não tinha ar-condicionado, eu estava... Tendo alucinações. Isso. Eu estava assim, numa situação crítica. E eu estava mais ou menos 40, 50 graus me alimentando do suor. De deitar na cama para um lado e do outro. E vendo coisas horríveis. Mas quando eu olhei para um lado... A porta do CTI se abriu. E quem abriu foi meu filho mais velho. O que não falava com você. O que não me perdoava. E quando eu olhei, eu pensei que era uma das visões que eu estava tendo, das loucuras, das alucinações. Aí ele chegou e passou a mão na minha cabeça, me beijou e disse, pai, você não vai morrer dessa, não. Deus tem plano em tudo. E isso é para unir mais a nossa família. E ele disse, eu vou para casa. E eu vou esperar o senhor lá. Eu estava num amarelão, estava sem cor definida. Estava desenganado pelos médicos. E nisso ele me beijou 3 vezes. Passou a mão no meu cabelo várias vezes. Para mim, não teve presente melhor do que eu. Aconteceu. Então, eu tenho que falar de Jesus. Hoje nós temos uma família unida. Meu filho está sempre conosco, sabe? E ele está firme com Jesus. Meus filhos todos firmes com Jesus. Amém. E eu não posso descarrar de Jesus, senão eu estou lascado. Ele me perdoou. E Ele quer abençoar, quer perdoar tantas pessoas. Deus tem tantas coisas para fazer na vida das pessoas, e Ele não enxerga, Ele não entende, eles estão parece que cegos, mudos e surdos, sabe? E Jesus continua com seus braços abertos. Ele amou, Charles. Ele quer salvar a humanidade. Ele quer perdoar a humanidade. Ele quer libertar a humanidade. Mas as pessoas não enxergam isso. A sua história, Jadson, mostra isso claramente. E já tem 20 anos que você teve essa experiência. Mas contando agora, parece que foi ontem. Sim, sim. Porque é muito real para você, é muito forte. Você saiu de um momento de pensar na morte para um momento de vida plena, vida intensa. No mesmo instante, praticamente, alguém passa por você e fala assim, Jesus te ama, Jadson. E você ainda ficou com raiva, é convidado para ir a um local, uma reunião, e você ali pensando que você ia fazer negócios. Foi o melhor negócio da sua vida, não é verdade? Podemos dizer assim. Charles, E ali, esse Jesus mudou a sua cultura. Transformou você de um homem do pontapé, do safanão, da cotovelada, para uma pessoa quebrantada, uma pessoa que não tem medo de chorar, não tem medo de se expressar, pela alegria e a beleza da vida que foi transformada na sua história. E outras coisas, sabe, Charles, eu tinha tanto pavor de cristão, eu tinha ódio. Eu mesmo, na minha profissão, se alguém se identificasse ou se eu percebesse que era cristão, eu ignoraria e não importaria de maltratar, fazer o que fizesse. Uma certa vez, aconteceu lá em Brasília, um cidadão veio falar de Jesus para mim. E eu falei de um santinho que eu gostava muito. E ele falou que talvez meu santo não estivesse no céu. E eu digo, será que ele não está no céu? Eu digo, se ele não está no céu, só existe outra opção, o céu e o inferno. Aí ele não me respondeu, ele disse, já que ele não está no céu, está no inferno. Já que ele está no inferno, você vai também. Eu peguei uma peixeira, mamãe, desse tamanho que estava no meu poder, e meti a faca nesse crente. Mas eu nunca vi um crente correr tanto, cheio do Espírito Santo.
sabe? E que aquilo ficou marcado, que ele falou para mim, ficou, ficou gravado. E aquilo me incomodou. E eu voltei em Brasília várias vezes para poder ver se eu achava, veio a falar naquele questão, ninguém sabe nem quem era, não sei nada sobre ele. Eu sei que ficou marcado. Mas o senhor era um homem da peixeira mesmo, né, rapaz? Eu fui criado no meio, eu com 9 anos saí de casa, né? Eu dei 3 peixeiradinhas, meu irmão mais velho já. Meu pai tinha uns 8 ou 10 peixeireiros por conta, nós fomos criados num regime muito duro. Eu sempre tinha uma cartucheira, um revólver 38, uma faca de um lado, nós andava bem, muito respeitado. Então, hoje, olhando para esse Jadson de hoje, vamos falar assim, é a visualização de um milagre. Mas com certeza, eu tenho marca no corpo, tudo que é lado, eu puxei cadeia, eu fui preso várias vezes por causa da violência. Hoje eu sou um homem manso, tranquilo, amável, agradável. Dá para perceber isso? A gente conversou ali fora, eu vi que o senhor é um homem amável. Jesus faz milagre, moço. Faz. Ele transformou água em vinho. Por que não transforma a vida de um cearense, um nordestino? Ele salva os nordestinos, sim. É verdade. Entendeu? Ele veio para salvar. Não importa. Ele veio para salvar e veio para mudar. Hoje, essa vida que o senhor tem, certamente em 20 anos tem muita história para contar. Muitas. E o que o senhor viveu no passado, acreditando que aquilo era o correto, praticamente tudo isso se desmanchou. É não ter medo de entregar a história passada para viver um novo, né, Jadson? Com certeza. E a Bíblia diz que há caminhos que o homem parece perfeito, mas o seu fim leva à morte. Era a minha caminhada, eu achava que eu estava correto e tudo isso. Só que essa minha trajetória de 20 anos, ou 20 e poucos anos já andando com Cristo, apenas o que eu estou te falando é apenas uma pequena introdução das grandes coisas que Jesus fez em minha vida, mas grandes, grandes. Tem muita coisa. Hoje eu sou um pregador do Evangelho, sou pastor, tenho anunciado o Evangelho, tenho viajado muito, pregado o Evangelho, ido nos confins da terra. E tenho muita coisa para fazer para meu Jesus, porque o que ele fez por mim não há nada, nem nada que se pague. Você tem uma dívida impagável com ele. Nós temos, certeza, né? Uma dívida de graça impagável com ele. Então o senhor era um homem, às vezes alguns que o conhecem lá atrás, vê o senhor pregando, opa, deixa eu ouvir o que ele está falando, senão vem a peixeira. Mas aí agora vem a peixeira do amor, né? Hoje vem a palavra. Vem a palavra, a arma de hoje é a Bíblia. É a palavra que Deus usa como espada afiada que vai lá e divide lá dentro aquilo que é emoção de sentimento e muda a história. Com certeza. Olha, nós temos hoje, nesse novo momento, tem uma mesa bonita, as poltronas aqui, a gente começando um novo momento do Mente Aberta e tem um momento novo agora que a gente chama o momento mente aberta. O que é isso? É aquele momento que, de repente, a nossa mente, em alguns momentos, se não prestarmos atenção na nossa história, ela fica fechadinha. Ela fica só assim, né? A viseira só olha para frente. Certeza. E teve um momento que a sua mente abriu. Você passou a ver a vida de uma nova forma. Então, eu queria que você respondesse, assim, de uma forma bem curta, até o nosso tempo está acabando, uma frase. E eu vou te perguntar, qual foi o seu momento mente aberta, Jadson? Meu momento mente aberta foi na hora que falaram que Jesus, ele tem poder de fazer e desfazer, e de dar vida, e que a vida está nele, e ele é a própria vida. Ele é o sopro de vida. Se tirar esse sopro de mim que está falando agora, eu não sou mais ninguém. Eu estarei inerte. Então foi nesse momento, quando falaram Jesus é a vida, eu abracei, e aí você eu quero essa vida, e eu estou vivendo essa vida em Cristo Jesus. Eu só quero te agradecer muito. Eu acredito que é o início de uma grande amizade conosco, com a Rede Super, com a gente. Que Deus te abençoe muito, que Deus te leve para onde Ele quiser, que esse testemunho seja conhecido por muitas pessoas que precisam ouvir do amor de Deus e do milagre de transformação que Deus faz na cultura da vida de uma pessoa. Obrigado, viu, Jadson? Cara, eu que tenho que agradecer e eu quero deixar aqui um convite. Pode deixar. As pessoas devem se desarmar de si, desnudar-se de si e ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ouvindo e a vossa alma viverá. Eu parei para ouvir, na hora que eu parei para ouvir, eu vi a diferença. E ouçam o que as pessoas têm para falar sobre o Jesus da Bíblia, pois grandes coisas Ele tem para fazer na vida de todos aqueles que estão disponíveis e preparados para ouvir. Ele é o Senhor,
Amém. Sem ele, nada será feito. O senhor é um pregador Obrigado. avivado, evangelista. Obrigado. Deus te abençoe e continue Obrigado. abençoando a sua trajetória.